O agente da fundação foi alocado em outro caso. Desta vez, ele teria que realizar uma missão no laboratório Prometheus. Infelizmente para ele, as coisas não saíram de acordo com o plano. Durante a operação, o agente foi ferido e mutilado várias vezes. Os médicos tentaram salvar a vida do jovem durante horas. Tiveram que amputar as 2 pernas dele. Os órgãos internos do homem foram tão prejudicados que ele perdeu o baço, um rim, um pulmão e um olho. Além de tudo isso, o soldado sofreu uma lesão cerebral traumática. Um fragmento afiado de um microchip perfurou o seu crânio perto do lobo frontal esquerdo. Depois de os cirurgiões terem amputado os 2 braços do agente, ele morreu. Esta é a versão oficial, mas na realidade seu corpo, que ainda mostrava sinais de vida, foi enviado para um laboratório secreto. Lá, um robô cirurgião realizou uma série de procedimentos nele, transformando-o em um ciborgue. A máquina não substituiu seus membros e órgãos. Em vez disso, enfiou ainda mais fundo em seu cérebro o fragmento de microchip preso ao crânio do homem. Os circuitos então começaram a crescer, substituindo tecidos danificados, mas deixando os neurônios intactos. Tendo tomado o controle de todo o corpo do soldado, os circuitos elétricos removeram parte de seu crânio, substituindo-a por uma peça de metal blindada. Quando o robô cirurgião terminou todos os procedimentos necessários, ele injetou no paciente uma droga desconhecida e então o soldado entrou em coma. Esse procedimento provavelmente visava proteger a parte biológica do novo corpo de eventuais alterações. Descobriu-se que uma colônia de nanorobôs tinha se instalado dentro do corpo do agente. Fizeram tentáculos sair da coluna e do crânio do homem. Suas antenas eram de aço e silício e podiam assumir várias formas, incluindo ferramentas, armas, fios com vários conectores, etc. Não, este não é o enredo do filme Bloodshot de 2020, embora eu concorde que lembra bastante. Talvez a fundação deva verificar se algum de seus funcionários tenha vazado dados sobre experimentações com o objeto. O que eu tenho certeza é de que a fundação não vai encerrar os experimentos com o objeto até conseguirem programar as ações dele. O SCP-212 é um robô anômalo e cirurgião, mas a equipe da fundação o chama de aprimorador. O objeto é da classe segura, a menos é claro que você chegue a menos de 1,5 metro dele. Esta grande máquina médica possui 3 braços robóticos. Eles têm um grande número de diferentes ferramentas e dispositivos necessários para operações cirúrgicas. Mais precisamente, situam-se nas mãos mecânicas de seus braços, mas não podem ser removidos nem substituídos. Até o momento, houve mais de 500 diferentes ferramentas documentadas. Ainda não descobriram como funciona o mecanismo de ativação delas, nem onde as ferramentas são armazenadas, tampouco sua fonte de energia. O SCP-212 é usado ativamente em experimentos pelo pessoal da Fundação, mas todos os procedimentos devem ser autorizados e aprovados pela equipe médica da organização. O pessoal da segurança pode impedir tentativas não autorizadas de usar o melhorador por quaisquer meios disponíveis. As pessoas transformadas pelo objeto passam por um exame completo, incluindo avaliação psicológica. Recusar este exame leva à punição com rescisão. Se o empregado acidentalmente entrar em contato com o aprimorador, ele deve ser colocado em quarentena e então é submetido a um protocolo de testagem padrão. O SCP-212 agarra qualquer criatura viva ao seu alcance. Esta faceta do comportamento do objeto complica muito o seu estudo. O SCP-212 reage de forma bastante agressiva com a presença de outros dispositivos mecânicos e, se tentarem manipulá-lo, é impraticável usar pesquisadores humanos, já que o dispositivo começa a funcionar imediatamente se houver um paciente em potencial. Sabe-se que o corpo do melhorador e suas partes individuais são feitas principalmente de plástico e aço, e sempre há nas mãos do objeto os dispositivos necessários para quaisquer procedimentos. O SCP-212 melhora, limpa e modifica os sistemas, órgãos e tecidos do corpo. O processo de transformação não leva muito tempo e sempre carrega uma característica: o robô não usa anestesia ou analgésicos, abre as pessoas enquanto acordadas. Devido à grande dor, lesões físicas e perda de sangue, tudo o que é ignorado pelo robô cirurgião, 47% de seus pacientes morrem. Os sobreviventes descrevem sua experiência como sendo extremamente dolorosa. Ao final do procedimento, o SCP-212 sutura pontos e passa um selante químico nos cortes. Especialistas ainda estudam sua composição e mecanismo de ação. A coisa mais interessante e mais perigosa do aprimorador é que ele modifica corpos de forma aleatória. Não há um sentido em nenhuma de suas operações. As intervenções do objeto muitas vezes são prejudiciais ou fatais para o corpo. A lista de mudanças já feitas pelo SCP-212 inclui reforço de ossos com placas metálicas, reforço de articulações com grafite, substituição completa de órgãos internos e dentes por artificiais e adição ou duplicação de órgãos internos. Mas há mais operações complexas e assustadoras no repertório do objeto. Às vezes muda completamente os corpos dos pacientes, amputando membros e outras partes extras. Foi assim
assim que um dos sujeitos dos testes morreu, porque o SCP-212 substituiu sua medula óssea por um gel de composição desconhecida. Os cientistas da Fundação não encontraram uma maneira de prever quais intervenções o cirurgião anômalo faria nos pacientes. Tentativas de reprogramar o objeto para realizar ações específicas ou para se comunicar com ele também não tiveram sucesso. Apesar de tudo isso, há muitas pessoas na organização que querem se tornar cobaias de experimentos com o SCP-212, e eles não são funcionários da classe D. Provavelmente sonhavam em serem super-heróis quando crianças. Essas pessoas que querem ser aprimoradas estão cientes das possíveis consequências. Todas elas foram autorizadas, ambos pelo Conselho O5 e pela equipe médica. Os resultados de cada interação são registrados em documentos. Foi neles que li sobre as operações mais complexas que o aprimorador tem conduzido. Um dos doutores da organização morreu durante a operação. O objeto pôs dentes cerâmicos nele, depois amputou os pés e instalou pedras polidas em transena, com almofadas embaixo. O homem sobreviveu às extrações e à limpeza do coração e de outros órgãos internos, bem como o implante de dispositivos metálicos em sua cabeça. Mas morreu pela extração de sua medula óssea, que foi substituída por um gel azul. Os pés instalados foram estudados. Descobriu-se que eram capazes de grudar em qualquer superfície e também podiam transportar uma carga de até 225 quilos. A chamada limpeza dos órgãos internos ocorre por meio de diversas intervenções. Como resultado, eles se livram de todas as doenças e anormalidades genéticas e ficam como novos. Um agente da organização de 28 anos recebeu os aprimoramentos com sucesso com a ajuda do SCP-212. No decorrer da operação, ele ganhou uma mandíbula inferior nova que, em vez de dentes, tem lâminas afiadas feitas de cerâmica super densa. As costelas e pelve do agente foram revestidos com o mesmo material. Os olhos, fígado e pulmões do agente também foram limpos. E a coluna vertebral foi substituída por uma equivalente sintética. Esse processo foi realizado em etapas a partir da base do crânio. Após a reabilitação, o empregado retornou ao seu antigo cargo. Existem 2 experimentos específicos que podem ser considerados os mais significativos. Um foi conduzido com o agente A, que ficou gravemente ferido em sua última missão, perdendo todos os seus membros e quase metade de seu número de órgãos. O Conselho O5 aprovou o experimento com o SCP-212 e o resultado foi inesperado. O objeto não restaurou as partes e órgãos faltantes do corpo, mas transformou o empregado em um ciborgue. Ele inseriu nanorobôs no corpo do agente, que então o reconstruíram para atender às suas necessidades, e nele cresceram tentáculos feitos de aço e cerâmica. Após a cirurgia, o SCP-212 induziu um coma no agente A. Porém, há informações no banco de dados da Fundação dizendo que o agente não só se recuperou, como também foi destruído durante o incidente 784-1. No momento, a parte orgânica do empregado está morta, enquanto os nanomateriais estão sendo mantidos imersos em acetona. Esta substância modifica parcialmente os nanoagentes, que são incapazes de funcionar plenamente sem um hospedeiro orgânico. Além disso, a colônia de micro-robôs aparenta ter certa consciência e inteligência. Os cientistas fizeram contato com eles, mas receberam poucas informações. A colônia precisa se alimentar de material orgânico para suas nanopartículas sobreviverem. Portanto, ela só ataca criaturas vivas pela necessidade de sobrevivência. A colônia não demonstra agressão direta a pessoas. Ainda não se sabe de onde vieram esses nanorobôs, nem se foram criados, ou se são parte do SCP-212. Ou talvez são os nanorobôs que controlam o aprimorador. Geralmente, seres inteligentes não formam colônias. Por outro lado, o fenômeno da mente de colmeia é conhecido há bastante tempo. O segundo experimento especialmente interessante foi a interação entre o aprimorador e um funcionário da classe D que havia sido infectado com um vírus mecânico, o SCP-217. A infecção por este vírus transforma os seres vivos em mecanismos semi-orgânicos. Neste caso, as modificações feitas pelo robô cirurgião são confidenciais. Mas sabemos que depois o funcionário da classe D facilmente venceu 2 guardas armados, contornou as medidas de segurança e escapou. Após 2 horas de tumulto na área, ele matou e feriu várias pessoas. Após a captura, o empregado pediu para ser enquadrado como objeto SCP, mas em vez disso foi eliminado e decepado para estudo. Presume que o relatório de pesquisa esteja armazenado no cofre pessoal de um dos membros do Conselho O5, porque foi impossível obtê-lo. Depois de estudar o arquivo do SCP-212, fica uma pergunta. A Fundação deveria realmente permitir que funcionários voltem às suas funções após serem modificados por um objeto anômalo, com materiais desconhecidos e novos processos em seus cérebros, mesmo tendo avaliações médicas e psicológicas? Provavelmente, esses agentes estão sob supervisão constante, em um experimento de longo prazo. Por que você acha que a Fundação usa o aprimorador tão ativamente e permite que os funcionários sejam cobaias? Compartilhe sua opinião nos comentários. E agora, vou fazer um novo vídeo para você. Tchau!